Olá, nerds! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e eu trouxe hoje para vocês um videozinho pequeno com exercícios de eletrodinâmica. Dá uma olhada na tela mágica. Certo resistor, quando submetido a uma DDP de 24 volts, dissipa a potência de 20 watts. A potência que esse resistor dissipará quando for submetido a uma DDP de 12 volts será D. Uma coisa interessante em eletrodinâmica é você perceber comparações. Isso é muito comum. Ele dá uma situação, depois dá uma outra situação. Quando fazemos essas comparações, precisamos perceber quem são as grandezas que não mudam. Nesse caso aí, quem não muda é a resistência. A resistência está ficando constante, pois ele está ligando um resistor numa DDP, depois liga o mesmo resistor em outra DDP. Percebeu? Isso é muito comum, até mesmo em questões de circuitos. Tá bom? Então, eu primeiro vou fazer a potência igual. Repara que ele falou de DDP e resistência, né? Tá vendo? E a minha resistência é sempre a mesma, né? Porque eu estou ligando ele numa DDP, dissipando uma potência, depois ligo em outra DDP, dissipando uma potência. Então, essa razão ela é uma razão constante. Então, eu posso fazer o seguinte agora. Matematicamente, né? Eu estou trabalhando com duas razões, veja só. Então eu posso escrever assim, ó, DDP, a primeira DDP foi 24, né? Então 24 ao quadrado com a potência de 20 watts. E o outro 12 ao quadrado com a potência P que eu quero determinar, olha lá. Eu estou comparando a resistência que ficou igual nas duas situações. Na situação de DDP ao quadrado com a potência de 20 e na situação de DDP ao quadrado com a potência P. Que foi o que ele tinha dito a gente, né? Quando ligasse no 12, que potência dissiparia. Muito cuidado, pois ele está dividindo a DDP por 2, mas ele não vai dividir a potência por 2. Observa que a gente vai simplificar aqui, ó. Vai sobrar 2 e 2, ó. A gente vai acabar dividindo a potência por 4, né? E aí a gente vai ter 5 watts de potência dissipada, olha aí. Quase que eu fui lá embaixo marcando na outra. Bom, a número 2 diz o seguinte pra gente. Ao aplicarmos uma DDP de 100 volts em um dispositivo que contém dois resistores iguais em paralelo, atenção, dois resistores iguais em paralelo, tradicional, né? E mesma resistência de 2000 ohms. Quando a gente trabalha com resistores equivalentes em paralelos iguais, a gente pega o valor do resistor e divide pela quantidade de resistores iguais, né? Então você vai pegar o 2000 e vai dividir por 2, ó. Isso vai te dar 1000 ohms de resistência, tá vendo? E você tem uma DDP de 100 volts, podemos dizer que é a potência dissipada. Mais uma vez a gente está falando naquela equação que depende, né, de DDP e resistência, ó. A DDP no caso aqui foi 100, né? Só que é 100 ao quadrado, né? 100 são 2 zerinhos, então ao quadrado são 4 zerinhos, tá vendo? E a minha resistência deu 1000, ó. Então eu corto os 3 de cima com os 3 de baixo, né? E aí sobra uma potência de 10 watts no dispositivo, olha só. Beleza? Duas questõezinhas para a gente dar uma aquecida. Foram duas questões trabalhando com potência, DDP, resistência. Vamos ver o que a gente tem na próxima aí. Observe o segmento do circuito. No circuito, VA vale menos 20, VB vale 10. São os potenciais nas extremidades. A e B, né? R1 vale 2 kΩ, R2 vale 8 kΩ. O R3 vale 5 kΩ. Esses são os valores das resistências elétricas presentes. Nessa situação, os potenciais nos pontos Azinho e Bzinho são, respectivamente. Olha bem, essa questão é uma questão em que você vai ter que perceber, primeiro, que a ligação é série, né? Dá para perceber que a ligação é série. Então nós vamos precisar lembrar quais são aquelas características do série. Série é o mesmo I, e o U ele é distribuído. Então existe uma DDP entre os pontos Azão e Bzão, e eu vou distribuir essa DDP para todos os resistores. O resistor ele é um consumidor de potencial. Então, quando você passa uma corrente pelo resistor, ele produz uma queda de potencial lá no fio, lá no circuito. Essa questão é uma excelente questão para a gente trabalhar essa parte didática de consumo de potencial, para a gente determinar DDP entre pontos. Porque depois a gente vai pegar umas questõezinhas um pouco mais complexas para a gente descobrir DDP para um voltímetro entre determinados pontos.
A gente vai ver isso já já. Dá uma olhadinha aí, olha só. Bom, primeiro, vamos fazer o seguinte. VA é menos 20 e VB é 10, né? Isso eu não tinha trazido para cá ainda, mas eu já coloquei aqui, ó. Menos 20 mais 10. Olha só. Bom, isso aí é para a gente poder trabalhar agora o conteúdo da parte do série. Não se esqueça, tá bom? Essa é a ideia. Então eu vou falar sobre consumo. Então eu vou pegar aqui o potencial em cada um desses pontos. Repara só, deixa eu até tirar ele daqui. Me arrependi de ter colocado. Vou fazer diferente. Olha só. Vou colocar aqui, ó. Botar uma linhazinha assim, ó. Que aí a gente vai ver o potencial de cada ponto bonitinho, tá bem? Então, ó, esse ponto aqui a gente já sabe que vale menos 20. Opa. Rapaz, aqui não tem edição não, cara. Aqui é na hora. Menos 20. Esse aqui é mais 10, ó. Tá bem? Eu vou precisar calcular a DDP de cada um aqui, ó. Existe uma DDP, né? Uma DDP se calcula fazendo U igual a RI. A DDP de cada um se calcula fazendo resistência vezes corrente, tá bom? Eu já sei o valor da resistência de cada um deles ali em cima, ó, e eu já sei a DDP do todo. É isso que eu vou voltar lá para a gente descobrir a corrente. Quer ver só? Volta aqui rapidinho. Repara, o U ele é igual ao REC vezes o I, beleza? O U ele é A menos B, né? O U é a DDP, VA menos VB, tá vendo? Isso é igual ao nosso REC vezes o I. VA menos VB vai ficar o VA, que é menos 20. VA menos VB não, desculpe, acabei de ver agora os valores. É VB menos VA, ó. Observa que o A é maior do que o B, tá vendo? O B vale 10. Desde o início eu tinha falado, né? Eu não peguei os valores dos potenciais. Ó, o B vale 10 e o A vale menos 20. Então vai ficar 10 menos o menos 20 igual. Aí agora eu vou somar as resistências, tá bom? Então somando as resistências, ó, 8.000 mais 2.000 mais 5.000, isso vai dar 15.000, olha só, vezes a corrente. Bom, 30 divididos por 15 e aqui em cima o 10 é menos 3, tá vendo? Tô dando uma ajeitadinha na conta aí. Então essa corrente, ela tá dando 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Show de bola? Esse é o valor da corrente que a gente está achando na parte total do circuito, né? Porque é um circuito em série, né? Então o circuito inteiro tem essa correntezinha de 2 vezes 10 a menos 3. Observa que, mais uma vez, ó, eu tive que fazer a DDP como sendo VB menos VA. E por que VB menos VA? Porque o B é maior do que o A. A corrente elétrica, ela sempre vai andar no sentido, né, da diminuição, da queda do potencial. Então a corrente estará do maior potencial para o menor potencial. Então quando eu olho para esse circuito eu vejo o B maior que o A. Então a corrente nesse caso ela está indo da direita para a esquerda. Show de bola? Eu agora vou fazer o consumo entre esses pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aí para você ver. Ó, volta para cá. Já descobrimos que a corrente é de 2 vezes 10 a menos 3, correto? Não volta para cá não, volta aqui de novo. Ó, então se eu fizer agora U1 igual a R1 e 1, eu estou fazendo as contas separadas para facilitar, tá bem? Eu vou fazer cada um deles quanto é a... Nossa senhora, esse Rzinho tá demais, hein? Quanto é a DDP de cada um deles, tá? Agora sim, né? Eu fico fazendo muito esse Rzinho, tem que treinar esse Rzinho. A tela escorrega pra caramba, né? A gente é acostumado com papel, quadro. Então, ó, o R1, ele vale 2.000. Repara que o que vai acontecer é o seguinte, ó, o 2 vezes 10 ao cubo, ele vai pegar o 10 a menos 3 do outro lado. Vai acabar que esse 10 ao cubo de todas as resistências, ele vai acabar cancelando com aquele 10 a menos 3 da corrente, tá vendo? E observa que esse 10 ao cubo é porque a unidade é quilo-ohm, tá bom? Quilo-ohm, beleza? Então aqui, ó, vai dar 4 volts, 16 volts, 10 volts. O legal desse tipo de questão é que se a gente tiver errado em conta, no final a gente vai acabar percebendo pelos valores que foram colocados lá, né?
Então, ó, eu já sei a DDP de cada um, tá vendo? Essa é a DDP do 1, do 2 e do 3. 4, 16, 10. Então, ó, vem pra cá. 4, 16, 10. Que é a DDP de cada um, show? Então aqui, ó, 4 volts, 16 volts. Ficou pequeno, né? Vamos abrir mais. 16 volts. Esse aqui também tem que abrir mais. 10 volts. Beleza. Bom, agora vamos calcular, hein? A corrente elétrica vem daqui para cá, como eu tinha dito a você, ó. A corrente está aqui, ó, nesse sentido. Uma corrente aqui, ó, passando no circuito. Show de bola? Então nós vamos vir do B para o A, tá legal? Vamos começar lá do lado direito da figura para chegar até o lado esquerdo. Aqui no lado direito é mais 10. Aí observa só, quando a gente vê que esse resistor aqui tem uma DDP de 10, significa que ele consome 10 volts. É isso que acontece. Então ele produz uma queda de 10 volts. Né? Então essa queda de 10 volts ela acontece através de um potencial que valia 10 volts. Olha só que legal. Essa queda de 10, ela começa de um potencial que valia 10. Então é porque aqui no ponto B de bola, nós vamos passar a ter 0 volt. Olha só. Que o ponto B é o nosso fio onde a gente pode ligar o terra. Aqui a gente pode fazer o nosso fio neutro, né? A gente liga o terra exatamente nessa posição aí, ó, onde tem o nosso 0 volt. Beleza. Agora, continue. Aí repara, esse aqui, ó, esse próximo aqui, ele vai produzir uma queda de 16 volts. Olha só. Ele vai produzir uma queda de 16. Então, se ele produz uma queda de 16 e era 0, né? Repara bem. Aqui era 0. Nesse ponto Bzinho aqui, ó, ele era 0. Produz uma queda de 16. Tá vendo? Então, é porque aqui passou a ser menos 16 volts. Olha só. Repara bem. E observa só para a gente poder complementar, né? O que ele queria nos potenciais do Azinho e do Bzinho, né? A gente já achou aí, ficou menos 16 e 0, é isso? Isso, Azinho e Bzinho, menos 16 e 0, só para a gente não vacilar na resposta. Mas só para a gente poder perceber como é que a gente estava certinho, olha só, se a gente continuar, observa. Esse aqui, ó, produz uma queda de 4 volts, tá vendo? Já tinha 16, ó, já tinha caído, perdão, 16, já tinha tido uma queda de 16, era menos 16. Ele vai cair mais ainda, então ele vai cair mais 4, então ele vai ter menos 4 volts a mais ainda, né? E aí vai atingir aqui os menos 20, ó. Repara. Então esses potenciais, eles são consumidos pelos resistores. Por isso que o resistor possui o que nós chamamos de diferença de potencial, a nossa DDP. Então, quando a gente olha para esses resistores que vão produzindo essa queda, a gente pode determinar DDPs ou diferenças de potencial entre qualquer parte do circuito. Basta a gente conseguir fazer a comparação entre eles. Quer ver? Dá uma olhadinha nessa próxima aí. Ó. Olha só. Já até coloquei alguns valores para me ajudar, tá bom? Para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Em um circuito elétrico representado no desenho ilustrado fora de escala abaixo, o valor da força eletromotriz do gerador ideal vale 1,5 volt. E os valores das resistências, repara bem, foi para isso que eu botei a câmera aí. O gerador ideal não possui resistência interna, tá? E o valor dos resistores ômicos são R1, R4, valendo 0,3, R2, R3, valendo 0,6 e o R5, valendo 0,15. As leituras no voltímetro e no amperímetro, ambos ideais, são respectivamente amperímetro ideal, voltímetro ideal. Amperímetro ideal não possui resistência interna, voltímetro ideal ele tem uma resistência absurdamente grande. O que nos ajuda a saber que a resistência do voltímetro ideal é absurdamente grande? Não tem corrente passando por ele. Então a gente percebe nesse pedacinho do circuito que R1 e R2, se eu não estou errado, é esse o tamanho? Eu sou meio cegueta. Olha lá. R1 e R2 estão em série, R3 e R4 estão em série. E como é que eu sei disso? Não existe corrente no voltímetro.
O voltímetro, por ser ideal, não passa corrente por ele, tá bem? Que mais que eu preciso falar ali para você? Somente isso. Então eu consigo descobrir agora a resistência equivalente desse circuito. Descobrindo a resistência equivalente, eu vou descobrir a corrente elétrica. E aí eu já vou perceber que essa corrente elétrica é a corrente que passa no amperímetro. Se você observar ali, o amperímetro está ligado em série no circuito inteiro. E aí eu vou perceber um paralelo de resistores iguais. Dá uma olhadinha aí que a gente já está falando bastante. Olha só. Bom, ele quer que a gente descubra as leituras, correto? Repara só, aqui em cima você tem 0,9 ohms, tá vendo? São dois resistores, 0,6, 0,3 em série I, né? 0,9. Se eu olhar aqui embaixo, 0,9 ohms, de novo, tá vendo? Ou seja, esse pedacinho em paralelo, vou puxar aqui um rosa, esse rosa é bonito, ó. Se eu pegar só esse pedaço aqui do paralelo, esquece o resistor em série, tá? Só o pedaço do paralelo, eu tenho o 0,9 em cima e embaixo em paralelo, ó. São dois resistores iguais em paralelo, lembra? Pega o valor do resistor e divide pela quantidade de resistores iguais. E depois aqui do lado de fora eu tenho um série, tá vendo? Do lado de fora aqui, ó, esse resistor, ele tá ligado em série com aquele paralelo lá, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eles estão em série. Então, eu consigo descobrir a resistência equivalente desse circuito como sendo esse 0,45 mais 0,15. Olha só. E eu tenho uma DDP de 1,5 volt. Olha aí. Beleza? Com isso eu consigo descobrir a corrente elétrica que está nesse circuito. Eu vou descobrir a minha corrente I. É isso que eu vou descobrir aqui. Descobrindo a corrente, eu vou descobrir, como eu te falei anteriormente, né, a leitura do amperímetro. Dá uma olhada? O amperímetro está ligado em série, né? Então a corrente que vai sair aqui, ó, a corrente vai fazendo assim, né? Quando ela chegar aqui, ela vai se dividir em duas partes aqui, ó, e vai passar aqui, ó, corrente, ó, tá vendo? Depois ela se junta de novo e passa aqui, ó, olha só. E aí vai embora do circuito, né? Então o amperímetro, ele mede a corrente total do circuito, dá uma olhada. Ele não mede uma corrente parcial nesse caso, né? Repara que quando essa corrente chega aqui, ela se divide, ó, e ela vai se dividir em duas partes iguais. Vê se você percebe também por quê. É 0,45 em cima, 0,45 embaixo, tá vendo? Ela se divide em duas partezinhas iguais, ó lá. Depois ela vai embora do circuito, né? Então, ó, vamos fazer o igual a REC I, o igual a REC I, e vamos descobrir quanto é que vai dar essa minha corrente elétrica. Repara só, vai ficar o seguinte, ó, 1,5. Tava apoiando o celular aqui pra gente poder fazer a conta certinha, né? Mas eu acho que já deu para fazer aqui mais ou menos. Ó. Isso vai ficar 1,5 divididos por 0,6, né? É isso mesmo? 1,5 divididos por 0,6. Isso aí. Dá 2,5. Repara que essa corrente que a gente acabou de achar aqui é a corrente do amperímetro. Essa é a leitura do amperímetro. Então a gente já consegue eliminar 3 opções, né? Porque só tem 2 opções ali com 2,5, tá vendo? Tá passando um helicóptero aí. Você deve estar ouvindo o helicóptero passando agora. Seja bem-vindo à minha casa. Tem um heliponto aqui pertinho, cara. Por isso que às vezes a gente escuta o helicóptero passando. Então, ó, como eu te falei, a gente já conseguiu eliminar aqui, ó. Sobraram 3 opções, tá vendo? Eu agora preciso descobrir quanto é que vale a DDP do voltímetro. E aí, filhinho, eu vou ter que trabalhar com esse paralelo aqui. Primeira coisa importante, dá uma olhada na figura. A gente já tinha visto isso, eu já tinha comentado, né? A corrente que se divide é igual, em cima e embaixo, né? Então significa que em cima vai estar passando 1,25 ampere. Aqui embaixo também vai estar passando 1,25 ampere. Isso é muito importante, né? E uma coisa legal também para me ajudar um pouquinho na conta, 1,25 é 5 divididos por 4. Né? 1,25 é 5 quartos. Isso também vai me ajudar bastante na conta.
Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui agora ampliado. Ampliado a gente vê os erros, cara, nossa senhora, quase que não vou nem ficar tentando corrigir muito não, porque senão vai fluir a aula inteira. Observa só, deixa eu dar um -1 aqui para conseguir enxergar os valores. Aqui assim tá bom. Veja bem, filho, aqui tem um potencial. Eu vou trabalhar com aquela ideia do potencial, igual a gente estava fazendo na questão anterior, né, de fazer o consumo. Então eu agora vou trabalhar com a DDP, é isso que a gente vai trabalhar agora. A DDP é a diferença de potencial. Na questão anterior, ele queria saber o potencial de cada ponto. Nessa, eu quero saber a DDP do voltímetro. Então é importante você perceber os terminais do voltímetro em que pontos estão ligados. Olha só, tá vendo os pontos aqui? Ó? Repara bem, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto B. E vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto C. Olha só. Tá vendo aí? O voltímetro, a gente vai perceber pela queda, né? A queda de potencial é U igual a RI, né? Se eu olhar esse resistor aqui de baixo, 0,6, ó, ele está ligado entre os pontos A e C, dá uma olhada, ó. Tá vendo? Esse é o resistor de baixo. Se eu olhar o resistor de cima, ele está ligado entre os pontos A e B, olha só. Tá vendo? O voltímetro, ele está ligado entre os pontos B e C, olha só. Onde o B é um dos pontos aqui, ó, ligado no resistor de cima, e o C é um dos pontos ligados no resistor de baixo, tá vendo? A DDP é sempre um resistor menos um potencial menos o outro, né? Então aqui, ó, eu tenho dois pontos, A e B e A e C, tá vendo? Para o resistor R1 e para o resistor R3. E eu tenho um voltímetro ligado entre os pontos B e C. Nós vamos perceber pelas contas que esse ponto B aqui, ele vai ser maior que o ponto C. Esse ponto B aqui, ó, ele vai ser maior que o ponto C. Você vai perceber pelas continhas que a gente vai fazer. Então repara bem, vamos fazer algumas continhas agora. Vamos fazer primeiro o nosso R1. Então vamos pegar o nosso R1 e vamos calcular a DDP no R1. U1, R1 e 1. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa depois. Eu chamei seguido com R3. Vamos fazer a mesma coisa depois com R3. Tá legal? Essa é a nossa ideia. Fazer com os dois resistores, em cima e embaixo. Repara, vou fazer com esse resistor aqui de cima, que é o R1, e vou fazer com esse de baixo, que é o R3, tá vendo? Eles não estão em série, não tem nada disso, eles não estão ligados, associados diretamente não, porque tem um voltímetro aqui, eles não estão em paralelo não, tá? Tem um voltímetro ali no meio, tá vendo? Eu estou trabalhando com esses pontos, A, B e C, são esses os pontos que nós estamos trabalhando, tá bem? Então, ó, eu vou fazer a continha aqui, ó, dessas diferenças de potencial, tá bem? E a diferença de potencial, ela é um potencial menos o outro. Quando nós olhamos o resistor, a DDP é sempre um potencial menos o outro no sentido da corrente. Olha só, vamos aproveitar essa questãozinha aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse descobrir a diferença de potencial entre o Azinho e o Bzão, olha só, a corrente está para cá, ó, tá vendo? Então, para a gente descobrir a diferença de potencial entre o Azinho e o Bzão, eu vou pegar o Bzão e vou diminuir do Azinho. É isso que eu vou fazer. A DDP, basta você fazer um menos o outro, né? Então, se eu quiser descobrir a DDP aqui, ó, basta fazer 10 menos 16. Isso vai dar mais 26. Olha só. A DDP é um potencial menos o outro, tá vendo? Se eu quiser calcular a diferença de potencial aqui, ó, imagine que eu quisesse calcular a diferença de potencial aqui, ó, entre esses dois pontos. Basta pegar um e diminuir do outro, então fica 0 menos o menos 20, então isso aqui dá 20. Ó. Você observa que se eu pegar 4 e somar com 16, também dá 20, ó, eu estou distribuindo a DDP, tá vendo? Aqui, ó, eu não tinha feito aqui, mas você lembra? Quando a gente fez a DDP daqui para cá, ó, ela deu 26, ó. Se eu olhar para cá, ó, tem 16 aqui e 10 aqui, ó, somando dá 26, olha a distribuição, tá vendo?
A DDP é sempre um potencial menos o outro. E o detalhe é que é sempre no sentido da corrente, né? Então é Bzão menos Bzinho, é Bzão menos Azinho. Quando eu venho para esse aqui, ó, opa, volta para cá. A diferença de potencial no R1, ela vai ser A menos B, né? O R1 ele está ligado no A e ele está ligado no B, dá uma olhada. Ó. Então a diferença de potencial aqui vai ser A menos B, no sentido da corrente, dá uma olhada, ó. No sentido da corrente, ó. Então a DDP vai ser A menos B. Esse aqui de baixo, ó, o sentido da corrente, ó, ele ligado aqui, ó, vai ser A menos C. Tá vendo lá? Então, ó, vai ficar assim, ó. Potencial A menos B é igual. Quanto é que vale o R1? O R1 vale 0,3. Sua corrente, aquela de 1,25. Beleza? Aí o outro vai ser VA menos VC. Olha só. VA menos VC. Isso vai ser igual a 0,6 vezes 1,25. Show de bola? Vamos dar uma ajeitada nisso aí, né? Vou pegar essa equação de baixo aqui, ó, VA menos VC. Vamos fazer essa continha aí, né? Fica 0,6 vezes 1,25. Lembra que a gente tinha falado que era 5 quartos, né? Isso vai dar 1,25 era 5 quartos, né? Então ficaria 5 vezes 0,6 divididos por 4, né? Mas enfim, dá 0,75, olha só. Essa daqui de cima dá 0,75. Show? E essa outra aqui, ó, vai ser 0,3 vezes 1,25. É a metade, né? 0,375, ó. Aí aquele lá vai ficar VA menos VB igual a 0,375. O que eu vou fazer agora? Tá vendo essas duas equações? Elas possuem um VA em comum, tá vendo? A DDP aqui, ó, do voltímetro, ela é B menos C, olha só. É o maior menos o menor. Uma pergunta que às vezes você pode ter me feito é o seguinte: Vidal, como é que você sabe que o B é maior? Olha, esse resistor aqui é menor do que esse, ó, tá vendo? Então, se ele é menor, ele produz uma queda de potencial menor. Como a queda de potencial está acontecendo nos dois resistores através do ponto A, né, se você pensar ali, a queda de potencial do R1, que vem para cima, ela tem a queda em função do 0,3, a partir do ponto A. A queda do de baixo do R3, ela tem a queda a partir do 0,6, mas também do ponto A. Então a queda em cima é menor do que a queda embaixo. Por isso que o B acaba se tornando maior. É por isso que eu sei que a DDP tem que ser B menos C. Né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar então a de cima e diminuir da de baixo. É só diminuir uma equação da outra. Se você diminuir uma equação da outra, você vai cancelar o VA. Aí vai ficar menos VC menos o menos VB igual a 0,375, né? Como era a metade, a gente já sabe ali, né? Então isso vai acabar dando VB positivo, né? Ó, VB positivo, VC negativo, 0,375 volts. Olha aí. Aqui a gente descobriu a leitura do voltímetro, né? 0,375 volts de DDP. Sem perder muito tempo, vamos ver essa questão de número 25, dá uma olhadinha ali. A resistência Rzão na associação de resistores a seguir é igual a... Bom, ele quer saber o valor da resistência Rzão. Show de bola. Se eu observar esse circuito, ele me deu a corrente de 12 A, que é a nossa corrente total do circuito. Ela sai do ponto Azão. Dá uma olhadinha aqui do lado. É aqui do lado? Não. É aqui do lado. Isso, desse lado. Dá uma olhadinha aqui desse lado. Né? É o Azão, a corrente sai do Azão. É ali que começa a nossa o nosso potencial maior. Aí essa corrente de 12, ela flui. Vai uma parte para o 40 que eu não sei qual é, ele não coloca, ele diz que vai 6 para o 20 e ele também não coloca nada lá também no 10 e no R. Essa questão é uma questão visual e é muito importante que você tenha essa visualização. Dá uma olhada, olha só. Observa que esses três resistores eles estão em paralelo. Consegue ver isso?
Esqueça os valores das correntes, olha só para os resistores. Repara só, se bem que eu falei uma besteira aqui, tem um resistor em série ali, né? Perdão. O que eu estou me referindo é o seguinte, deixa eu pintar aqui para ver se eu te ajudo, olha só. Esse pedaço todo aqui, ele não tem resistência nenhuma, dá uma olhada. Deixa eu fazer mais bonitinho, Esse pedaço todo aqui, ele não tem resistência nenhuma. Então, se não tem resistência, a gente pode ir pintando tudo da mesma cor, tá vendo? Não tem resistência nenhuma. Esse outro pedaço aqui, ele também não tem resistência nenhuma, dá uma olhada. Esse outro pedaço aqui, também não tem resistência nenhuma. Então foi isso que eu estava dizendo a você. Se você olhar agora esses 3 ramos, eles são 3 ramos em paralelo. Consegue perceber isso? Existe um série ali em cima. Tá vendo? Esse série aqui em cima, ele dá 10 mais R, tá vendo? Existe um série aqui em cima. Mas eu tenho 3 ramos em paralelo, né? Isso aqui dá 10 mais R. Bom, vamos ver agora o seguinte, Vamos calcular aqui, vai ser azão também, tá vendo? Porque é o azão daqui, é o azul. E esse aqui, também vai ser Bzão. É o Bzão daqui, é o vermelho, tá vendo? Então vamos pegar esse resistor de 20, onde está escrito I2, tá vendo aí na figura? Aproveitando já essa nomenclatura aí, vamos colocar então as correntes aqui, como sendo assim, essa daqui, I1, e essa última aqui, I3. Observa que aqui também é Azão e aqui também é Bzão. As DDPs são todas iguais para cada um desses 3 ramos, né? São 3 ramos em paralelo, né? Então as DDPs devem ser iguais entre esses 3 ramos. Então vamos pegar o resistor de 20 e vamos fazer U igual a RI nele, né? Beleza? U igual a RI nesse resistor. Então vai ficar o seguinte, o UAB, ele vai ser esse 20 vezes a corrente que ele colocou ali, que vale 6. Então a gente descobre que o UAB, ele vale 120 volts. O que ele quer descobrir é o Rzão, tá vendo? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou no Rzão de 40 agora. Rzão de 40. E vou fazer a mesma conta, tá bom? U igual a RI de novo. É o mesmo U, né? Porque é o UAB, são 3 ramos em paralelo, né? Então 120 é igual a 40 vezes I. Esse I vai dar 3 amperes, observa. É esse I que está aqui, Esse I aqui, ele vale 3 amperes, tá vendo? Esse aqui vale 6, Esse de cá vale 6, tá vendo? Eu agora preciso descobrir quanto vale o I3, Como é que eu vou descobrir o I3, né? Atenção, cuidado, né? Não se esqueça. A corrente, ela está sendo distribuída, né? Então, o meu I, ele é igual ao I1 mais o I2 mais o I3, olha só. Então, 12 é igual, o I1 deu 3, o outro deu 6, e eu quero saber quanto está dando esse 3, Isso vai dar 12 menos, tá vendo? 9, tá vendo? 6 mais 3, 9. 12 menos 9, 3 amperes, olha só. Repara. Uma coisa interessante agora que a gente descobre com esse valor de corrente é que ele deu o mesmo valor de corrente que tinha lá no 40. Observa, isso aqui é 3, né? Esse aqui é 3. E esse aqui também está dando 3. Se eu percebesse isso, eu não ia fazer uma conta agora, porque senão, se eu não tivesse percebido que eram iguais, eu ia ter que fazer o igual a RI para os resistores ali do I3, tá vendo? Mas como eu já percebi que eles são iguais, eu agora percebo então o seguinte, deixa eu botar de outra cor aqui, deixar o rosa bonito, Como eu já percebi que essas correntes são iguais e as DDPs são iguais, né? Eu posso dizer logo que 10 mais R é igual a 40, tá vendo? Se eu não tivesse visto que elas eram iguais, eu ia ter que fazer U igual a RI para esse resistor 10 mais R, né?
Esse resistor 10 mais R, se eu não tivesse visto que as correntes eram iguais, eu ia ter que fazer U igual a RI para ele. Que aí fazendo U igual a RI para ele, eu ia descobrir que o REC ali ia dar 40, né? Porque ia ficar 120 com 3, né? Então, se eu percebesse que essas correntes eram iguais, eu já conseguiria perceber que o 10 mais R vale 40, né? Dá uma olhada nessa última aí. Não é a última? Ou eu tô maluco? É a última. O circuito elétrico, já estamos com 35 minutos. Olha só, aqui não tem edição. É tudo de uma vez, tá? O circuito elétrico representado no diagrama a seguir contém um gerador ideal de 21 volts, com resistência interna desprezível, alimentando 5 resistores. Observa a figura. O 3 e o 6 estão em paralelo. Observa que o amperímetro ele está medindo uma corrente parcial, não é uma corrente total. Consegue ver ali? O amperímetro está ligado no série do 6. Ele não está ligado o amperímetro no série do circuito ali na bateria. Então esse amperímetro está medindo uma corrente parcial. Ele mede a corrente ali dos 6 ohms que está em paralelo com 3. Né? Qual é o valor da medida da corrente elétrica em ampere que percorre o amperímetro, conectado ao circuito elétrico representado? Bom, a primeira coisa para a gente fazer aqui é calcular o nosso resistor equivalente. Ele está bem... Opa, perdão. É porque tem uma sujeira aqui na tela que eu fui tirar e aí eu mexi aí, desculpe-me. Ó, então a primeira coisa é calcular o REC, tá? Vamos calcular o REC, resistor equivalente. Para calcular o resistor equivalente, perceba que o 3 e o 6 estão em paralelo, né? O paralelo desses resistores a gente pode usar aquele macetezinho, né? Que não é bem um macete, mas enfim. É o produto soma, né? Quando você faz de 2 em 2, que você tira o MMC, né? E aí acaba dando esse produto soma, quando você faz com 2 resistores em paralelo. É o 18 por 9, vai dar 2. Aí esse 2 ele vai estar em série com o 3, em série com 1, em série com 1 de novo, né? Então eu vou ter esse 2 em série com 3 mais 1 mais 1. Então isso vai estar dando 7. 7 ohms de resistência equivalente. A DDP é 21. Você conseguiu perceber, cara, que a resistência equivalente ela não pode ser tão demorada, né? Você não pode ficar muito tempo na resistência equivalente porque você não tem muito tempo para cada uma dessas questões. Então é importante você conseguir, só de olhar para o circuito, perceber como é esse série paralelo que estão aí, tá bom? Bom, ele quer saber o valor da medida da corrente, né? Então vamos fazer o seguinte agora, ó. U igual a RI, mas não é essa a resposta, muita atenção. Isso daqui, ó, como eu estou usando o REC e a DDP total, isso daqui vai ser a corrente do todo, a corrente total do meu circuito, tá vendo? Isso aqui vai dar 3 amperes de corrente, ó. Opa, seu Zé. Boa. E agora, repara, a corrente de 3 amperes, ela chega aqui, ó. Corrente de 3 amperes. E aí ela se divide em duas partes, uma para cá e uma outra para cá, ó, tá vendo? O que eu gostaria que você percebesse é o seguinte, esses dois resistores, eles estão em paralelo, o 3 e o 6, eles estão em paralelo. Então eles possuem a mesma diferença de potencial, tem que ser a mesma DDP para eles, né? É exatamente isso. Por isso que eu não estou conseguindo fazer a setinha direita. Agora sim, rapaz, agora sim. Bom, repara que um resistor é 3, outro resistor é 6. A DDP é igual. Aquele resistor que é menor, como a DDP é igual, U igual a RI. Então o U é igual. Aquele resistor que é menor vai precisar ter corrente maior. E aquele resistor que é maior vai precisar ter corrente menor. Quantas vezes menor ou quantas vezes maior? Depende exatamente da relação das resistências. Se eu olhar esses resistores, um é 3, o outro é 6. Então, um é 2 vezes maior que o outro. Isso significa que a corrente, então, vai ser 2 vezes maior naquele resistor que é 2 vezes menor. Eu consigo, assim, fazer uma relação rapidinha com a minha corrente total que está chegando aqui, ó. Repara, aqui está chegando 3 amperes, tá vendo? Esse resistor de 6, ele é o resistor menor. Desculpa, maior, tá vendo? Ele é o resistor maior. Então aqui vai passar a menor corrente. Eu vou dizer que aqui vai passar I. Esse outro resistor de 3, ele é o resistor menor. Então é porque por ele vai passar uma corrente maior. Eu vou dizer que vai passar 2I, que é o dobro, né? E aí agora eu posso escrever o seguinte, ó. Então, repara. I mais 2I é igual a 3. Olha só. E aqui eu consigo descobrir que o I está dando 1 ampere. E é exatamente
esse I de 1 ampere, que é a nossa leitura do amperímetro, né? Porque é o I que está aqui, ó. Olha só. Show de pelota? Show de bola? É isso, queridos amigos e queridas amigas. Não se esqueça, física depende de dedicação. Não desista, não se sabote. Nos primeiros exercícios sempre haverá muita dificuldade, depois vai ficando cada vez mais fácil. Um grande beijo e fica suave na física aí.